E aí, bora estudar o Espiritismo? Eu sou o Júlio Sena e esse podcast foi feito para você que quer conhecer e estudar mais as obras da doutrina espírita. Nessa temporada, a gente está estudando o livro Leon Denis Fala aos Jovens, do autor Adeilson Sales. Lá no primeiro episódio, eu falei sobre quem foi o Leon Denis, quem é Adeilson Sales, comentei também o prefácio, que foi escrito pelo jornalista André Trigueiro, e a introdução do livro. Então, se você perdeu, relaxa, não fica triste. É só você voltar lá e começar com a gente desde o início o estudo desse livro. Nesse primeiro capítulo, que a gente vai estudar efetivamente hoje, o tema é Almas Gêmeas. Já começa com um termo bem interessante e, na maioria das vezes, mal compreendido por todos nós, né, espíritas. Será que existem mesmo almas gêmeas? E aquela galera que a gente logo de cara não vai com a cara? Será que isso algum dia vai mudar? Esse ranço? Vamos falar sobre tudo isso e um pouco mais no episódio de hoje. Então, pega seu livro, aumenta o som e vem comigo no estudo de Leon Denis Fala aos Jovens, de Adeilson Sales. Todo capítulo começa com uma citação do Leon Denis de algum dos seus livros. Então eu vou ler essa primeira citação do capítulo Almas Gêmeas. Abre aspas. As almas que vibram em uníssono se reconhecem e se chamam através do espaço. Daí, as atrações, as simpatias, a amizade, o amor. Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino, parte 1, O Problema do Ser, capítulo 8. Vamos então ao nosso capítulo de hoje, Almas Gêmeas. O Adeilson começa assim. Nossas afinidades com os corações amados ultrapassam os limites do nosso corpo físico. Sabe quando você se identifica mais com um colega na escola do que com seu próprio irmão em casa? É muito interessante isso, né? Talvez você que esteja ouvindo já tenha passado por essa situação. Às vezes tem alguém da sua família, pai, mãe, irmão, etc., que você não tem aquela afinidade e tal. Aí você vai para a escola, tal, começa a conhecer as pessoas. E aí surge aquele amigo, aquela amiga que você fala, meu, não é possível. A gente deve ser irmão de outras vidas, porque é uma sintonia que, pelo amor de Deus, né? E lá no Livro dos Espíritos, a gente vai entender a questão dos laços materiais, os laços espirituais. O Evangelho também trata disso, que na verdade somos, sim, uma grandiosa família espiritual, mas a gente acaba reencarnando aqui com algumas pessoas que a gente tem afinidade e outras não. E é isso que a gente está tratando nesse capítulo. E ele continua. Aquela pessoa que você mal acabou de conhecer e já rola uma química misteriosa. Pois é, são espíritos afins. Leon Denis tinha ideia clara sobre tudo isso, e na frase acima nos explica como nos reconhecemos muitas vezes em outras pessoas, e nem foi preciso muito tempo para que uma lealdade incrível acontecesse. É aquela história de estar na mesma vibe, na mesma sintonia quanto a sentimentos e ideais. Eu até destaquei aqui essa frase, porque é muito isso, né? Você está na mesma vibe que a pessoa. Você tem uma sintonia ali com ela, de ideais. Mesmo que você pense em alguma coisa diferente, claro, porque a gente não é igual outra pessoa. Somos seres individuais, a gente é exclusivão, assim. Deus criou a gente realmente, ó. Você vai ser único, exclusivão. Mas tem gente que está na mesma onda que nós. E ele continua. São conexões que foram se estabelecendo através dos séculos, pelos encontros e vivências em conjunto. Algumas situações que pareciam inexplicáveis podem muito bem ser compreendidas quando usamos a lente do espiritismo e refletimos junto com essas mentes privilegiadas como a de Leon Denis. O amor verdadeiro, aquele que nos une definitivamente e se mantém inquebrantáveis pelas vidas sucessivas, vai sendo construído à medida que os corações criam esses laços vibratórios. Olha que legal isso.
É como um laço invisível que fica atado nos corações que se amam. Achei demais essa frase também. E mesmo aquelas pessoas com as quais, pelo menos nesse momento, a afinidade não acontece, isso irá acontecer um dia. Pois é, minha gente, vai acontecer. Não adianta. Não adianta bater pé, não adianta espernear, não adianta reclamar lá no Procon do plano espiritual. Vai ter que perdoar, vai ter que se reconciliar em algum momento, tá? Não precisa se preocupar assim, nossa, vou ter que me recuperar e me reconciliar e perdoar todo mundo nessa vida. Se conseguir, show, beleza, zerou a vida, é nóis. Mas, em algum momento da nossa história, somos espíritos, a gente não vai ter fim, cara. A gente vai evoluir pra caramba. A gente vai, de alguma forma, entrar em harmonia com todo mundo, mesmo aquela tia chata que aperta sua bochecha no Natal. E aí o Adeilson continua. Aquele professor que te tira do sério, eu já tive um desse, foi chato mesmo. Aquela garota snob que nunca te deu atenção, quem nunca, né? Aquele garoto que se acha o tal e que gosta de humilhar os outros, toda escola tem um desse, né? Não é possível. Acho que quando abre a escola eles escolhem, né? O professor mala, a menina snob e o moleque também que se acha o tal e que humilha todo mundo. Deve ser assim que é o processo de abrir escola. Vamos lá. Todas as pessoas com as quais não temos nenhuma afinidade, um dia também desenvolverão laços de amor e estarão próximos de nós. E a gente consegue entender isso, né? Aqui um detalhe, um parênteses, pelo processo de reencarnação mesmo, né? Pela lei de causa e efeito, que vai unindo a gente em situações diversas com essas pessoas. Isso que, quando a gente aproveita essas oportunidades, faz com que, aos poucos, esses laços vão aumentando e a gente consiga trazer aí boas relações. Pode acontecer que, dentro da própria família, existam barreiras intransponíveis nesse momento. Dificuldade entre pais e filhos, irmãos que não se suportam e coisas assim. E aí muita gente se pergunta, né? Por que eu nasci nessa família? Por que Deus? Não dá para falar que Deus erra, né? Se lá na questão 1 do Livro dos Espíritos está escrito assim, que é Deus? Pergunta do Kardec. Aí a resposta é, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Deus errasse, e aí sem querer querendo ele te colocou na família errada, ele deixaria de ter uma inteligência suprema, concorda? Se você não concorda, me manda lá no Instagram do Coaching Espírita que eu quero saber a sua opinião. Então, se Deus não erra, a pergunta por que eu nasci nessa família, ela vira mais um mimimi do que realmente uma questão filosófica da nossa vida, né? Enfim, é assim que acontece e de alguma forma, claro, para a gente aprender, para que a gente possa evoluir junto. E ele continua assim. Sem dúvida, é muito complicado lidar com algumas situações, mas não se esqueça que ninguém está ao lado de outra pessoa nessa escola chamada família sem que as leis divinas contribuíssem para isso, tá vendo? Por mais que o relacionamento lhe pareça complicado e sinistro, ele se encaminha para o desenvolvimento da sintonia que o Leon Denis revela em sua frase citada anteriormente, né, que eu falei lá do livro Problema do Ser do Destino. O tempo vai passar e vai surgir. E aí eu fiz uma marcação, se você está com o livro, você pode marcar também se fizer sentido para você. Vai surgir, 1, a simpatia, depois a 2, sintonia e a amizade, 3, que irá se fortalecer no 4, que é o amor, que eclodirá no momento certo. Então começa ali naquela simpatia, papo vai, papo vem, aquela coisinha. Depois até que rola uma certa sintonia, aí começa a crescer uma amizade que no fim vira amor. Aí fechou, aí ficou lindo. Quando estivermos ao lado de pessoas com as quais temos dificuldade de conviver, aí vem, olha só, né, a dica aqui, a reflexão do Adeilson. Aproveitemos o momento para desenvolver a tolerância, porque vai chegar o dia em que aprenderemos a amar, mesmo aqueles que em algum instante nos prejudicaram. Nem sempre é fácil acertar coisas em sala de aula.
Nem sempre é fácil aceitar algumas coisas em família, mas aproveite a oportunidade que a vida te oferece. Quando as montanhas de dificuldades aumentarem à sua frente, é possível que uma dessas pessoas que nunca te ofereceram nada entre em seu caminho e te ajude a prosseguir. Gente, isso é um tapa no meio da nossa cara, não é? Se você já passou por isso, eu já passei por isso. Você tá num perrengue da vida, que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E aí vem uma pessoa que você nunca esperava, nunca. E que até você tinha, sei lá, um certo afastamento, assim, uma dificuldade com essa pessoa, e ela vem e te ajuda. Mas, nossa senhora, é uma rasteira da vida pra gente tomar vergonha na cara. Ele complementa aqui. É assim que a amizade nasce. É desse jeito que o amor surge em nosso coração. Quando o amor é pleno, ele não se limita aos casais. Daí, presta atenção, não existirem as almas gêmeas que viverão umas para as outras isoladamente. Eu sei que que a crush tá aí, você fala, que fofo, você é minha alma gêmea, a gente vai viver pra sempre e não sei o quê. Tá, legal, de repente você vai viver a sua vida, essa vida aqui, pra sempre com essa pessoa, vai casar, vai ter filho, ou não vai ter filho, vai só casar, e aí vão morrer velhinhos e tudo mais. Porém, vocês não vão passar todas as vidas sendo casalzinho, tá certo? Aproveita agora, porque não vai ser assim não, meu filho, minha filha. E a última frase aqui do Adeilson é: o amor a que se refere Leon Denis, que germina nas almas através dos séculos, é o amor da comunhão universal. Eu destaquei aqui, comunhão universal, que um dia unirá todos os filhos de Deus. Esse é o nosso objetivo final. E aí ele repete a citação: as almas que vibram em uníssono se reconhecem e se chamam, através do espaço. Daí as atrações, as simpatias, a amizade e o amor. Agora sim! Temos o nosso primeiro episódio estudando um dos capítulos do livro Leon Denis Fala aos Jovens. Eu espero que essas reflexões tenham de alguma forma te ajudado a entender melhor esse tema. Então, se você ainda não tem o livro, quer embarcar com a gente nesse estudo, procura lá, Leon Denis Fala aos Jovens, você vai encontrar nas grandes livrarias com certeza. E se você curtiu esse episódio, se gerou alguma dúvida ou também se você quiser trazer as suas reflexões, é só me mandar uma mensagem no Instagram Coaching Espírita. E, claro, se você tiver o livro, você tá já nessa jornada com a gente. Publica lá nos stories e me marca, que aí eu vou republicar lá no Coaching Espírita e a gente vai conhecer toda a comunidade estudiosa do Espiritismo. Lembrando sempre o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, bora estudar o Espiritismo? Eu te espero no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau!